o Mauro César Pereira, a gente falou muito aqui sobre esse erro escandaloso. Agora saiu, né, o áudio do VAR. Eu vou pedir pro Kaique colocar aqui o áudio do VAR para a gente poder comentar em cima dele, né? Em cima desse áudio do VAR, vamos ver esse áudio aí divulgado pela CBF, finalmente divulgado, que para mim tira agora a palavra escândalo, porque para mim, se não fosse divulgado, seria um escândalo e acabaria de vez a credibilidade do futebol brasileiro. Agora, só não dá para perdoar a arbitragem. Vamos ouvir aí. Limpa o ataque na Moreira. Vamos na bola, ataque. Pode seguir. Ataque. Pode seguir, ok. Promissor. Atenção. Pode seguir. Não, escorregou. Escorregou. Jogador escorrega, os dois estão olhando pra bola. Pode ir. Escorregou. Pode seguir. Ouvimos, tá, Ramon? Vamos checar agora. Tudo pela 2. Tudo pela 2. Escorregou. Não. Pela 2. Tá. Agora antes, eu preciso entender o movimento antes. 16,50. Não tem nenhum tipo de entrada aqui. Pode ser um? Everton. Olha só, é uma bola saindo da área pela qual que é essa câmera? Essa é a câmera 1. Pela câmera 1, ó, nós temos uma bola que está saindo da área, nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e ele tem o contato com o seu adversário, tá? Totalmente acidental e é provocado justamente por esse escorregão. A diagonal também mostrou agora, tá? Esse lance da PGM. Ok. Ele está escorregando. Agora deixa eu ver se está dentro do contexto, tá? Tudo é 16,50. Tudo é 16,50. Perfeito. 16,50. Você mesmo ouviu a profissão que o jogador? Pra mim foi um choque, o jogador do Palmeiras escorrega, a bola tá passando. Pra mim é um choque. O jogador escorregou. Ele narrou, tá, Urbert? Eu entendo. Olha só, a gente tem essa condição aqui e é uma bola que está saindo da área, está totalmente acidental por esse escorregão. Eu preciso ouvir, tá foda? Ramon, é justamente isso que você narra, tá? Nós temos um jogador do Palmeiras que escorrega e esse contato com o atleta é acidental, é uma bola saindo da área, tá? E o jogador claramente do Palmeiras tem um escorregão, tá? Olha aí, Mauro César Pereira. Eu vou te passar a palavra porque no VAR me assusta ele não saber a regra. Não interessa se foi escorregão. Ele atropelou um adversário, teve um choque dentro da área sem bola. Não me interessa se foi acidental ou não, isso é pênalti. Agora, quando eles dizem bola está fora de disputa, ela não está fora de disputa. O jogador do São Paulo está correndo atrás da bola. Ele iria recuperar essa bola e geraria ali uma situação de gol. Cara, não tem nem muito o que falar não, Thiago. Pô, a imagem diz tudo. Falar o que mais? Eu, sinceramente, não tenho nem o que dizer. Eu vou falar o quê? Vou ficar aqui falando, eu vou ficar... do áudio do VAR, não é nem a imagem. Não, sobre o combo. Vou falar o quê? Eu vou encher linguiça aqui, não tenho o que falar. As pessoas estão vendo. O público é inteligente. Quem tem que fazer alguma coisa é a CBF, né? E até quando ele vai ficar com o escudo da FIFA? Ele merece ter o escudo da FIFA? Ele é um árbitro qualificado tecnicamente para isso. E é bom frisar, não é só ele, né? São outros. Ontem tivemos mais uma aventura da arbitragem, um absurdo que aconteceu ontem no jogo entre Mirassol e Fluminense, a anulação do gol do Acosta. Isso tem um detalhe, né? Eles terça-feira tiveram uma conversa, por cara trouxe informação, né? Uma videoconferência com os árbitros, então, uma reorientação. Na quarta-feira o cara vai lá e o VAR chama e anula o gol. Sugere, nem falta foi o Danielzinho do Mirassol, ele meio que pisa na bola, se desequilibra e escorrega de novo, e cai, e o Canóbio vai com a bola, não é o Canóbio que o derruba, ele cai antes, é muito claro. E o mais assustador é que se o árbitro estava perto do lance, viu que o lance foi normal, mandou seguir, aí o árbitro de vídeo que está lá na cabine no Rio de Janeiro chama e o convence a anular o gol. Não dá, gente. Isso foi domingo, na quarta-feira acontece de novo. Ontem foram só 2 joguinhos do Campeonato Brasileiro, jogos remarcados. De novo isso. Não dá. Não dá. E uma coisa que eu falei que outro dia, eu vou repetir, até para ficar claro, porque eu já vi gente cortando, tirando do contexto em rede social. Eu fiz sim uma crítica, repito aqui, a muitos narradores, não vou citar o nome, mas eu vou dizer, muitos narradores da televisão que ficam dando um protagonismo que esses caras não têm que ter, gente. Não tem que ter. Ele vai no VAR. O VAR chamou. Será que o VAR está falando alguma coisa? Essas pessoas são coadjuvantes do jogo. Vocês estão
Eu sei que vocês querem dar emoção pro jogo, que vocês querem criar uma expectativa, mas a expectativa que vocês tentam criar envolvendo a arbitragem dá a eles mais holofotes e protagonismo. Essa é uma crítica pro bem, não levem a mal, tá? Nada contra ninguém, mas porra, não dá, cara. Não dá. Corta essa agora aí, vocês que gostam de cortar, e põe integralmente o que eu tô falando. É ruim pro futebol. Ele vai olhar no VAR, ele tá botando a mão no ouvido e ficam narrando, para e passo, o que tá fazendo o árbitro e o que estaria falando de vídeo, o VAR. E aí eles ficam com um holofote imenso sobre eles. Eles são coadjuvantes. Ninguém liga a televisão, ou o computador, ou o celular para ver uma transmissão de uma partida, para ver o árbitro. Ou então, eu sugiro que os companheiros façam a seguinte proposta, ou sugestão para as suas chefias. Na chamada do jogo, por exemplo, no dia 19, no domingo depois da data FIFA, tem Flamengo e Palmeiras, a CBF até mudou o horário, era 6h30, mudou para 4 da tarde. Então vai passar na Globo, né? Maracanã, jogo valendo aí, liderança e tal, essa coisa toda. Legal, bacana. Então a chamada pode ser assim, digamos que o árbitro seja o Daronco. Neste domingo, Emerson Daronco em Flamengo e Palmeiras, 4 da tarde do Maracanã. No VAR, Caio Max, não sei das quantas. Bandeirinha, fulano, o quarto árbitro. Dá o nome deles, Flamengo e Palmeiras é secundário. É isso, porque estão colocando esses caras num patamar que eles não podem estar. Primeiro que eles são coadjuvantes, eles são os árbitros. Por mais que eles errem ou acertem, eles não são as estrelas. Ninguém liga a televisão, ninguém liga o computador, ninguém paga o ingresso no estádio, ninguém liga o celular para ver um jogo por conta da arbitragem. E eles estão recebendo uma importância que eles não merecem. E aí tem um agravante ainda. No caso do Grupo Globo, o único remanescente da Central do Apito, que acabou, é o Paulo César de Oliveira. E ele fala, ontem aconteceu um negócio que me incomodou profundamente. O comentarista do jogo era o Grafite, o outro é o Eric Faria. O Eric Faria claramente achou que o gol foi mal anulado. E aí entra a opinião, por intermédio do narrador, que era o Gustavo Villani, do Paulo César. O gol foi bem anulado. E você percebe claramente que, eu não sei se é uma orientação que não é só com o Eric, já vi isso com outros colegas já também. É como se o árbitro de vídeo, se o comentarista de arbitragem falou, os outros parece que não podem falar nada. Eu já vi situações que, desde que acabou a Central do Apito, que os comentaristas se omitem de dar uma opinião. Gente, você está sendo pago ali para falar, deixa o cara falar. Deixa ter um embate de ideias. O Paulo César acha que foi mal anulado, foi bem anulado. O Eric, ou um outro qualquer, o Lédio, o Grafite, sei lá quem, qualquer comentarista, o Caio Ribeiro, pode falar, não concordo com o Paulo César, acho que aqui o árbitro errou. Qual o problema? Então, assim, ainda tem a palavra final de um ex-árbitro, gente. E nada contra o Paulo César de Oliveira, mas, porra, ele é um ex-árbitro. Geralmente eles, tirando um ou outro, eles concordam. Porque eles apitavam assim também. Isso está fazendo muito mal ao futebol, cara. Isso está fazendo muito mal ao futebol. Isso aqui não é um ataque pessoal, não é uma crítica. Eu não estou generalizando. Não são todos os narradores. Alguns fazem isso demais, outros fazem às vezes. Mas é preciso que, sabe, acho que as empresas de comunicação que transmitem o jogo têm que pensar um pouco nisso. Sabe, nós temos também que pensar um pouco mais no futebol. Estão dando muita importância para essa gente, cara. Esses árbitros não são protagonistas. E eles têm feito tanta bobagem. Pô, não é possível que alguém que gosta de futebol esteja satisfeito com isso, cara. Sabe, eu tô bem de saco cheio. Eu queria estar aqui falando de outro assunto. Amanhã tem o jogo da seleção brasileira. Aí vamos ter que falar de novo de Ramon Abate-Abel, pô, de gravação, de áudio. Pô, que saco, cara. Saco cheio de falar sobre isso. Eu, sinceramente... Aí ontem eu me irritei de novo. Mauro. Você tá assistindo o jogo. Aí o cara anula o gol. Eu falei, pô, cara, não é possível. Eu não sou torcedor do Fluminense, eu sou torcedor do Flamengo. Se você pensar do lado do clubismo, eu estaria torcendo pro Mirassol. Eu não tô preocupado com o Fluminense e Mirassol. Eu tô querendo ver um jogo de futebol. O joguinho da noite, sabe, Vamp? Porra, hoje só tem esse joguinho. Vamos ver esse joguinho da noite aqui, Fluminense contra o Mirassol, lá em Mirassol. Mirassol só ganhou um jogo em 5, Fluminense com o Zubeldia tá melhorando. Parei pra ver o jogo. Aí você jogada bonita, hein, moço? O gol foi bonito do Acosta. A sacanagem com o futebol. O gol bonito do cara. Jogada bonita. Pois é, troca de passe. O John Kennedy abriu ali na esquerda. Aí o chute do Kendall, ele meio que dominou ali, já fez o gol na cavadinha. Aí o gol é apagado, cara. Esse gol não existe. Isso é profundamente irritante, cara. Porra, não é possível, cara. E é assim o que acontece. Um jogo no pay-per-view, ou você tá ouvindo no rádio, você pode estar ouvindo no rádio, no YouTube, mas quem tá com a telinha, geralmente, muitas vezes, o cara tá ouvindo aquela narração ali, aquela transmissão. Então isso precisa ser discutido, cara. Isso é uma crítica construtiva, não me levem a mal, eu não tenho nada contra ninguém, não estou atacando ninguém, não é pessoal, muito pelo contrário. Aliás, o narrador que estava ontem lá, que é o Gustavo Villani, é meu amigo, gosto dele de graça. Trabalhamos juntos, nos damos muito bem, tenho uma ótima relação, adoro o Gustavo. Mas, gente, tem que mudar isso. Não dá.
E eu estou falando isso aqui de novo porque eu já vi gente cortando um trecho do que eu falei outro dia e tirando do contexto, como se fosse um ataque pessoal. O babaca vai lá e bota as fotos dos caras. Gente que eu nem vejo narrar de canal aí, que eu nem assisto, como se eu tivesse. Não estou mandando recado para ninguém, eu estou falando em linhas gerais. E tem narradores que não fazem isso. E eu acho ótimo. Até quando tem esse, eu falo, que bom, hoje não deve ter tanto holofote para arbitragem. Então vamos mudar. Fica a sugestão. Flamengo e Palmeiras, no dia 19, a chamada na televisão para o grande jogo poderia ser essa. Neste domingo, aí vamos supor, falei o Daronco, pode ser um outro qualquer, pode ser o Wilton Pereira, né? Wilton Pereira Sampaio, neste domingo, 4 da tarde, em Flamengo e Palmeiras, né? Quarto árbitro, fulano de tal. Auxiliares, Beltrano e Ciclano. E no VAR, aí bota a foto assim do cara do VAR, ele naquela cabine, bonitão assim. Zezinho, não sei das quantas, falar o nome do cara. Pronto. Oferecimento. Aí o cara tira o patrocínio, né? Tira o patrocínio, porque ninguém quer ver esses caras. Ninguém quer ver esses caras. E olha que a gente fica aqui ávido por elogiar o árbitro. Eu adoro elogiar o árbitro. Sério, não é ironia. Quando o cara apita bem, eu faço com o maior prazer. Pô, o cara apitou bem, que bom. Não atrapalhou o jogo, que legal. É difícil a gente fazer isso e quando faz com gosto, né? Faz com gosto, porque, pô, o cara ajudou, ele não atrapalhou, que a função dele é não atrapalhar. A função do árbitro, ele não é estrela, é não atrapalhar. Aí criaram controlar o jogo. Hoje eu vi um vídeo recuperado, antigo, de uma quase discussão do Sérgio Noronha, já falecido, com o Arnaldo César Coelho. O Noronha foi um cara super importante, né? E o Arnaldo César, eu acho ótimo, adoro o Arnaldo César Coelho. Outro dia ele esteve lá no Cartão Verde da TV Cultura, que eu participo, e estava lá com a gente. Gente finíssima, eu gosto muito do Arnaldo. Nada contra também. Mas aí eles começam a discordar. Porque o seu Nonô, como era chamado Sérgio Noronha, ele critica a arbitragem, a decisão do árbitro, e o Arnaldo discorda. Aí o Arnaldo manda essa. Eu não me meto nas questões técnicas, não quero que se meta na arbitragem. Isso é muito antigo. Então, assim, eu pensei, cara, isso é uma espécie de lei velada, né? É uma espécie de lei velada. Tipo, o comentarista de arbitragem fala sobre o árbitro, o comentarista fala sobre o jogo. Mas eu acho que, ainda mais da crise da arbitragem brasileira, é saudável, gente, que o comentarista... Fica aqui até um pedido ao pessoal lá do Grupo Globo que transmite os jogos e as outras empresas, Prime, que também tem, né? A Nadine, que é ótima, que é mais transmite, Casé TV, que transmite, Record, que tem lá o Salvo, que para mim é o melhor de todos, aí, que faz esse trabalho, que permite o debate. Quando eu trabalhava na ESPN, o Salvo ia para o estúdio e fazia uma análise, às vezes, lá nos programas, da arbitragem, da rodada. E a gente tinha liberdade de debater com ele. Discordava, o Arnaldo não. Salve, aqui a gente não concorda e tal. E era legal, ele dava ali a versão dele, dava a questão técnica do que é recomendado. E aí o tema da arbitragem até ficava mais interessante, porque quem estava assistindo podia entender o que os árbitros recebem como orientação e se aquela decisão era correta ou não. E o cara em casa tem uma opinião, as pessoas têm a sua opinião. O que fala o comentarista de arbitragem não é lei para quem está assistindo. Alguém acha que é o seguinte, o Paulo César Oliveira falou que o gol foi bem anulado, e todo mundo em casa, palmas, o Paulo César concordou. Aí o torcedor do Fluminense fala, infelizmente o gol foi bem anulado, o Paulo César falou. Não, o cara tá furioso, porque ele viu que não foi nada. Mesmo que ele não torce pelo Fluminense. Uma pergunta que eu queria fazer para você, também para o Flávio, né? Até o Vamp também, o Flávio, né? Que fez curso de arbitragem, porque não quero soar como acusação, como julgamento. Agora, você tocou no assunto que o Eric Faria, que também eu admiro muito, tá? Eric é um cara que eu admiro pra caramba. O Eric Faria disse que foi mal anulado. Eu achei muito mal anulado. E aí você falou, aí o Paulo César Oliveira trouxe. Cara, me mandaram isso, tá? Questionando, eu fui pesquisar e realmente é verdade. E pode ser aí que tem algum debate ético, mas eu pergunto a vocês. Paulo César de Oliveira é o principal comentarista da emissora que transmite os jogos. Ele é o único. O irmão do Paulo César de Oliveira é o Luiz Flávio de Oliveira. Ele é da comissão que forma um colegiado, tá, com outras 6 pessoas na comissão de arbitragem da CBF. Isso gera um conflito, na opinião de vocês, porque você tem o irmão num cargo de chefia dentro da CBF, na comissão de arbitragem, e o outro irmão sendo comentarista da principal emissora que faz a transmissão dos jogos. Ou seja, é um irmão tendo que muitas vezes questionar
o trabalho do outro irmão. Vocês acham que há um conflito nisso ou não? Ou vocês acham normal? A gente mostrou essa semana, inclusive, os nomes de todos os integrantes da equipe de arbitragem da CBF, né, que fazem parte lá do time, lá que é encabeçado pelo Rodrigo Sintra. E o Luiz Flávio participa, isso é de conhecimento público, todo mundo sabe que o Luiz Flávio faz parte. Isso aí mas muita gente não sabe que o irmão é o comentarista dos jogos, sabe Você sim. tem ali... Sabe sim, todo mundo sabe. Ué, um parou de apitar, virou comentarista de arbitragem, o outro seguiu apitando. Ele comentou várias vezes jogos e que o irmão estava em campo apitando. Enquanto jogava, eu publicava assim, quando ele estava nos jogos, eu digo, pô, a mãe mais xingada do Brasil deve ser a sua, que tá você, seu irmão, ainda disse que tinha uma irmã. Ele tem mais outro. Também, é verdade. Irmão, eu digo, pô, deve ser a mãe mais xingada, ele dava risada. Porque Sim, mas há um conflito na opinião de vocês ou não? Eu acho que não. É um irmão tendo que analisar uma arbitragem que é chefiada pelo outro irmão. Eu acho que não. Eu acho que eles erram mesmo, sem interferência de ninguém. Assim, eu tenho a seguinte opinião. É meio esquisito, sem dúvida, mas o Paulo César já estava lá, né? Quando colocaram o Luiz Flávio na função, o Paulo César já era comentarista com o outro irmão apitando. Então, quando colocaram ele lá, eu não acho que o Paulo César passe pano para a arbitragem quando erra porque o irmão está lá. É porque ele pensa assim também. Ele também acha que essas coisas são falta. Esse é o problema. Eu já falei antes, a mentalidade do árbitro brasileiro, salvo exceções raríssimas, tudo é falta, tudo é pênalti, tem que controlar o jogo, marcar falta toda hora. É isso, esse é o problema. A solução da arbitragem no Brasil é não ter nada contra também, nada pessoal. Nenhuma dessas pessoas lá e trazer um cara de fora, do exterior, que tem uma visão de arbitragem de futebol totalmente diferente, né? Eu mostrei ontem no meu blog, a gente apresentou aqui o número médio de faltas marcado pelos árbitros que mais faltas marcam do Brasil em 10 ligas na Europa. O do Brasil com 36 faltas em média por jogo, e o cara na Europa que mais faltas marcava lá é um cara de Portugal, se não me engano, com 30,6, uma coisa assim. E aí você pega o que menos marca, o cidadão da Holanda. Ele marca 12 faltas a menos, em média, em relação ao cara que mais marca falta no Brasil. Gente, 12 faltas, é falta pra caramba. O cara marca, você vê 12 faltas a mais. Em média, quer dizer... 12 paralisações. Em média. Então você multiplica isso por todas as rodadas que ele participou. E eu peguei uma amostra de árbitros que fizeram pelo menos 14 jogos num campeonato. Porque tem gente que botou 2, 3 jogos, aí não tem uma referência boa. Eu peguei de 14 para cima, que eu achei um número razoável, né? Enfim, é isso, é a cultura da arbitragem brasileira. É meio esquisito, mas o Paulo César já estava na Globo, quando o Luiz Flávio parou de apitar e assumiu esse papel. Aí se alguém tinha que pensar nisso, não era a Globo, era a CBF. Vou colocar o Luiz Flávio aqui, o irmão dele já está lá como comentarista de um grupo de comunicação importante. Mas é a mentalidade. Eu não acho, por exemplo, que o Paulo César fale por mal, ou que ele queira o mal do Fluminense. Nada disso, ele fala porque ele acha que aquilo é falta. Ele marcaria talvez aquilo, se ele fosse árbitro de vídeo, ele chamaria também. Porque na visão deles, tudo é falta. Tudo é falta, tudo é pênalti. É terrível, a não ser como domingo, que não foi pênalti, nem foi falta, nem foi cartão vermelho, não foi nada. Domingo foi tudo diferente, né? Foi o extremo. Quer dizer, eles erram por um lado, erram por outro, mas nunca conseguem o meio termo da razoabilidade de apitar bem um jogo de futebol, com raras exceções. Isso, basicamente. Mas não é segredo nenhum que ele está nessa função. E repito, só para finalizar o que eu falei há pouco, as transmissões colaboram demais injetando protagonismo na arbitragem. E quando entra a voz do especialista, como é apresentado, ele anula qualquer debate, em geral, né? É assim, sobre o que foi definido pelo árbitro. Geralmente concordando, raramente discorda, e aquilo, acho que isso é ruim para o futebol. É ruim para o futebol. Porque você está vendo o jogo e alguém ali, com o rótulo de especialista, fica chancelando decisões que são, no mínimo, questionáveis. E no caso específico do final de semana e de ontem, eu acho que são erros muito graves. Eu duvido se pegar essa imagem e mostrar para um árbitro na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, o cara fala, você marcou na Holanda, você marcaria... Não. Agora, tinha que ter um chefe na arbitragem, podia ser o Luiz Flávio, discordando do irmão, para chamar o Caio Marcos e falar assim, por que você mandou eu provar? Ele estava perto do lance, ele não achou falta. Você não tem que se meter. Se o Luiz Flávio fizesse isso, seria ótimo. Mas o seu irmão concordou com a marcação lá na televisão. Problema do meu irmão. Eu acho que está errado. Isso seria legal, ia aplaudir. Certo, obviamente isso não chegaria ao conhecimento público, mas essa seria uma decisão interessante. Aliás, uma ótima oportunidade para que eles façam isso. Bota o Caio Marcos para entender quando ele tem que entrar em ação ou não. Ele não tinha que se meter. O cara estava do lado, ele viu o lance. Segue. Aí volta lá, olha, aí vai e marca.
marca a falta, anula o gol. Pô, é irritante. E o que eu estou dizendo, assim, não tem nada a ver com o clube. Que eu falei, eu não sou torcedor do Fluminense. Se fosse um jogo do Flamengo, que é o Flamengo, as babacas vão dizer isso. Não tem nada a ver com o time, com a cor da camisa. É um jogo de futebol. Ontem as pessoas pararam para assistir um jogo de futebol. Só tinha um jogo. Parar e assistir. O cara falou, botou a cervejinha do lado e tal, foi assistir. Aí anula o gol. Fala, pô, gol bonito. O cara que não está torcendo, está só vendo. Que saco isso. Coisa mais chata, sabe? Quer dizer, não valeu. Não valeu. Sabe? Se fosse um filme, sei lá, a cena mais importante não valeu. Apaga. Fosse um filme, tô assistindo um filme, uma série, a cena mais beijo legal. É falso. O beijo não valeu. Sim. Quando mataram o vilão tá vivo. Sabe? Não valeu. O da Tia Rosman tá viva. O gol não valeu. Bom, a gente segue no YouTube, Mauro, pode concluir, mas é exatamente isso. Depois de uma semana inteira, porque como não tiveram jogos nessa semana, eu até estava pensando isso, a CBF deu muito azar. Como não tiveram jogos, o tema durou a semana inteira, né? Esse escândalo de arbitragem. Aí, eu pelo menos pensei, durou a semana inteira o tema, agora os caras vão tomar cuidado. E tem um erro bizarro no primeiro jogo, depois de toda essa polêmica. Se o Mauro quiser concluir, e o Flávio Prado. Não, é isso. Acho que sobre esse jogo não tem muito mais o que falar, não. O jogo depois seguiu. O Mirassol venceu e tal. Estava jogando até melhor que o Fluminense, mas até o gol do Mirassol, o primeiro gol, me passa a sensação, assim, o Eric falou isso no jogo. Aliás, uma ótima observação do Eric. Os jogadores do Fluminense ficaram meio atordoados, assim, porque eles ficaram transtornados. Pô, o cara anulou um gol. O Thiago Silva estava sem entender nada. Aí logo depois sai o gol. Não sei até que ponto, né? Isso abala o jogador, tira a concentração, né? Porque é duro, né, cara? Você faz um gol desse, aí você tira o gol. E um jogo difícil, jogo difícil, o time que nunca perdeu em casa nesse campeonato. Então, eu imagino, Van, você pode falar. Eu tava vendo o jogo, eu falei, não é possível. Você dentro do campo, isso deve dar uma certa angústia. Até você se reconectar no jogo, deve levar um tempo. O cara fica, o cara tirou o nosso gol, o gol normal, cara. Absurdo, o negócio é absurdo, absurdo. E eles fazem por mal? Eu não acho que fazem por mal, acho que eles não entendem de futebol. Acho que isso é fato. Agora tem também aquela coisa do VAR querer toda hora participar, né? O VAR deveria ganhar uma comissão por não participação. Quando ele fica quieto, não se mete, deveria ganhar um cachê maior, para não encher o saco. Flávio. Antes de mais nada, sobre o VAR. O São Paulo e Palmeiras demonstram que o Abel Batista não sabe a regra. Quando ele fala escorregou, derrubou, é falta por imprudência, né? Isso é falta, é regra, tá ali, tá escrito. Tipo de falta, uma das faltas o cara escorrega e derruba o adversário, é falta. Falta dentro da área é pênalti. Então, esse cara que corremos o risco de ver na Copa do Mundo não sabe a regra. E o VAR pior ainda, que também não sabe nada. Aliás, nós tínhamos aqui um comentarista maravilhoso, Cláudio Cachu, que ele fala assim, eu não respeito o bandeirinha, ele ia dizer a mesma coisa para VAR. Se ele fosse bom, ele era árbitro. Quando fica só levantando a bandeira, é porque não é lá grande coisa. Até meio generalizando, mas enfim. Agora, se ele fosse grande coisa, ele não era VAR. E VAR ruim, né? Coisa terrível. Então, os dois não conheciam a regra. Só que, curiosamente, agora havia esse lance aí do jogo do Flamengo e ali ele conhecia. É que ali houve o choque direto e aqui não houve a intervenção com a bola. Enfim... Ele não sabe a regra. Não, Flávio, não é por isso, não. É porque um foi dentro da área e o outro foi fora. Mas ele não sabe a regra. Ele não sabe a regra. Quer dizer, com bola ou sem bola, o jogador escorregou e derrubou, é falta. Falta dentro da área, pênalti. A gente tá voltando aí pra rádio, Flávio. A gente tá voltando pra rádio e eu vou te devolver a palavra, tá? Em um segundinho eu te devolvo. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa situação que eu perguntei pro Flávio Prado, que depois dos erros escandalosos do fim de semana, a semana inteira só teve esse assunto dos escândalos, CBF vai divulgar áudio ou não vai, o que vai acontecer, como eles vão ser punidos. E aí quando a gente acha, agora vai. Agora a CBF levou tanta porrada que os árbitros vão ter que fazer o trabalho certinho. Flávio, primeiro jogo, um escândalo. Anularam um gol legal do Fluminense por uma falta inexistente lá no campo do Fluminense. Lá no campo do Fluminense não foi nenhuma falta no lance do gol, Flávio.
Em qualquer arbitragem decente, nem que tivesse sido falta, não pararia. Porque a bola segue com o Fluminense, o Mirassol teve tempo de retomada de bola, ou seja, lá atrás, quase 40 segundos passa entre um lance e outro. Quer dizer, é um absurdo, é a intervenção, é aquela coisa de querer anular gols e marcar pênaltis. O VAR no Brasil só serve para encher o saco. Só serve para encher o saco. Ele só atrapalha. Só gosta de VAR quem não gosta de futebol. Só serve para encher o saco. O cara que gosta de VAR, ele gosta de tecnologia, não tem nada contra a tecnologia. Por exemplo, na Inglaterra, não tem problema nenhum. Mete o chip na bola, você tem o impedimento semiautomático e, eventualmente, num caso muito raro, se precisar do VAR, ele entra 30 segundos, fala, foi isso, e a decisão é dele, não é nem do árbitro. Agora, o jeito que está aqui é encheção de saco. O VAR é uma das maiores encheções de saco de jogo de futebol. Você está vendo um jogo, sai um gol, você não sabe se foi gol ou não. É um saco, é muito chato, muito chato. E eles interferem pra caramba. Acontece um lance, você vai... Às vezes acontece gol, eles anulam o gol para marcar o pênalti. E quase sempre lances discutíveis. E quando o lance é discutível, tem que prevalecer o campo. E não um palhaço lá que fica, volta, vira, mas aqueles framezinhos, com aquelas linhas tortas que eles fazem. Como é manual, você pode parar no lugar errado. Só serve para encher o saco. Eu sou totalmente contra. Dependendo de mim, não tinha mais essa porcaria. Acaba com isso aí. Não serve para nada. Só serve para encher o saco. Eles querem ser protagonistas e atrapalha ainda mais o jogo. É mais uma maneira de travar o jogo. É terrível, uma coisa terrível. Então, não serve para absolutamente nada. E eles fazem diferença, eles interferem na tabela, eles interferem no resultado, eles interferem no jogo, quase sempre de forma negativa. O futebol viveu muito tempo sem essa porcaria aí, não precisa disso para nada. Só serve para atrapalhar ainda mais o jogo. Então, fica mais chato, mais travado. O cara sai o gol, o cara não sabe se ele comemora ou não. Até o jogador fica meio assim e tal, para não passar aquele mico, né? De sair comemorando, a cambalhota, e depois os caras anulam porque o fio de cabelo de não sei quem... E mais, né? Pessoas incompetentes que não conhecem a regra. Escorregou, derrubou, é falta, sem cartão. Né? Escorregou, sem cartão. Dentro da área, falta é pênalti. Pronto, é simples. O Ramon Abate não sabia e o VAR também não sabia. Mas eles deram pênalti, eles não deram nada. Segue. Não teve, não encontrou, desencontrou, não importa. Escorregou, derrubou. É falta, dentro da área é pênalti. Ou seja, aquilo que eu falei na segunda, não sei porque ele não marcou, não tem nenhuma explicação. A menos que ele não conheça a regra. E realmente ele não conhecia a regra. E ontem, aquela coisa da intervenção de encher o saco, de pegar um lance lá atrás, ficar procurando, até achar um jeito de anular um gol, que foi um gol realmente muito bonito. E que muda o resultado, muda tudo. Isso que o Mauro levantou, do psicológico, é claro que mexe com o psicológico do cara. Fazer gol é muito difícil, gente. Muito difícil. Tanto que quando o time faz um gol, normalmente os bons técnicos chamam os seus jogadores para eles manterem o foco. Quando você faz o gol, você cria uma euforia e você tira o foco, dá aquela aliviada. Então você vem concentrado, fazer gol é difícil e tal. Aí você, quando fez o gol, ele chama o cara, não perde o foco não. Porque na sequência existem estatísticas que depois que você faz um gol, 5 minutos depois, a tendência é você tomar um gol, porque você perde o foco. Sim. Ficou fácil aquilo que foi a semana inteira, lutou-se, né? Aí você dá uma relaxada. Então, os bons treinadores, eles chamam. Pode ver, sai gol, Guardiola, ele chama 2, 3 caras, não perde foco, fica ligado. Não é que não comemora, ele fica ligado nisso. Quando você... É o contrário, né? Exato. Um gol tirado, você fica angustiado. Com isso. Ou seja, trabalhou pelo gol, o gol foi tirado por quê? Por nada. Por nada. Tira o foco. Tirou o foco, quebrou o foco do cara. E o outro, por outro lado, se fortalece. Que ele, poxa vida, estava com um lance perdido, tomei um gol e tem uma oportunidade nova sem que esse gol seja considerado. Mexe muito, inclusive, no emocional. Trocando em miúdos, para mim, se depender de mim, essa porcaria de VAR tem que acabar hoje no futebol brasileiro. Não serve para nada. A utilidade dele no Brasil é zero. Ele está atrapalhando o jogo. Além de marca falta, que essa bela matéria que o Mauro postou ontem, com a média de faltas que se marca aqui no Brasil, que é muito acima das outras, já é uma intervenção muito chata de árbitros, os daruncos da vida, e ainda vem o VAR para encher mais o saco ainda. Se depender de mim, acabaria essa mamata. Então, um monte de gente ganhando muita grana, um monte de cara que estava aposentado, não estava fazendo a menor falta, voltou para encher o saco, para atrapalhar mais o futebol. Eu sempre fui muito a favor do VAR. Tá? Eu ainda sou a favor do VAR, porque eu acho que se tiverem pessoas minimamente inteligentes, o VAR ele salva erros grotescos. Mas Mauro César Pereira e Velho Vamp, eu tô quase começando a concordar com o Flávio Prado, porque eu sempre falei pro Flávio, Flávio, você tá de sacanagem.
Não dá para tirar o VAR. O VAR, ele ajuda, ele acaba com lances escandalosos, mas ele está começando a ser o protagonista de lances escandalosos. Então, eu já não sei. Eu já não sei se daqui a um mês eu vou estar concordando com o Flávio Prado, porque o VAR no Brasil provavelmente é o pior do mundo. Vocês concordam com o Flávio? Tem que acabar o VAR ou ainda dá para acreditar que botando pessoas minimamente inteligentes, a imagem pode salvar ainda lances grotescos no futebol? Eu acredito que dá para acreditar, né? Tem que melhorar, né? O mundo todo está assim. O VAR no Brasil interfere muito, mas eu ainda acredito que possa melhorar. Mauro. Eu acho que se for para continuar com essa mentalidade, melhor não ter. Agora, se for para mudar e ter uma mentalidade diferente de futebol, uma maneira diferente de ver o jogo, de entender os momentos corretos de intervenção do árbitro de vídeo, aí ok. Para ser assim, eu acho que é melhor não ter. Sério, melhor não ter. Por exemplo, ontem, o árbitro estava perto do lance, é um lance... O cara caiu sozinho. É um lance que eu até posso admitir que alguém ache falta. Ok, claro, eu não sou o dono da razão, então alguém pode achar... Mas é um lance, na hipótese mais assim, aceitável, discutível. Se é discutível, o árbitro de campo está perto, segue a decisão. Fosse uma falta escandalosa na marcada, aí ele chama. Mas é para isso que ele tem que... É para isso que ele está lá. Não é para isso. Não, foi uma falta escandalosa e você não viu. Dá uma olhada. Isso vai complicar o seu lado, inclusive, se você não for lá olhar. Porque todo mundo está vendo que a falta foi feia. É FIFA, viu, Mauro, ainda? Pois é, mas não. Árbitro FIFA não quer... Olha lá, ele já está caindo antes do Canóbio chegar na bola. Então, assim... Isso é não entendimento de futebol. Então, essa pessoa não tem qualificação para o trabalho. Porque ele não entende o que é uma falta e o que não é. Não é? Algumas pessoas podem achar que foi falta. Então, não chama. Agora, se for um lance escandaloso, aí sim. Domingo, o pênalti não marcado no Morumbi foi escandaloso. É diferente. Escandaloso. Evidente o pênalti. Claríssimo. Não é? Dessa vez, não. Foi um lance que, no máximo, você pode, se você for um Zé Faltinha também, achar que foi falta. Mas não foi nada. Então, ele não tem que se meter. Ele não tinha que entrar em ação. Esse é o ponto. E aí ele entra em ação e atrapalha tudo. E o pior, o timing dos caras, sabe? Eles devem conversar entre eles. Caramba, nós estamos no olho do furacão na arbitragem, está sendo criticado e tudo. É por isso que eu te perguntei se eles conversam. Quarta-feira, o negócio foi domingo, terça-feira tem reunião, quarta-feira, pau, o cara vai anula o gol. E o árbitro de campo também sem coragem para manter uma decisão que ele tomou em campo. Árbitro FIFA. Isso, ele mandou seguir. Ele teve coragem em campo de não dar a falta e volta atrás. Não tem coragem de fazer, não, lance normal. Eu acho até que ele tinha que dar um esporro no árbitro de vídeo e falar assim, vem cá, você me chamou pra isso? Você não tá vendo o que tá acontecendo? Você não tá vendo o que tá acontecendo, não? E tá vendo o que houve aqui? Esse jogo não foi nada. Eu vi muito bem na hora, você me chamou pra isso. Eu falaria se eu fosse o árbitro de campo. Você me chamou pra isso. Porra, você tem que ajudar na arbitragem, não atrapalhar. Você tá me atrapalhando com isso aqui. E o Zé Faltinha, essa coisa do Zé Faltinha, que são os árbitros horrorosos daqui, eu lembro de uma história que o Voaden, quando o Leandro Voaden começou a trabalhar corretamente a arbitragem, foi um sucesso. Né? Ele era elogiado. Na época eu criei uma premiação aqui na Gazeta e foi o único árbitro que eu chamei para entregar o troféu. Você está ajudando no futebol. Sim. Aí, de repente, o Voaden começou a ficar meio escanteado. Meio escanteado. O sistema é fogo, né? De repente, ele ganha o crachá da FIFA. E mudou completamente a maneira de apitar. Virou Zé Faltinha também. Mais um. Eu não tenho nenhuma prova de que ele tenha sido pressionado a virar Zé Faltinha. Mas que ele mudou. Sim. Meio que assim, você quer ir pra FIFA, você vai ter que fazer do jeito que a gente quer. Ou seja, essa porcaria de arbitragem trava. A verdade é que existiu um Voaden antes e outro depois. Por quê? O que aconteceu? Você tá apitando certo, por que você está apitando certo? Nós queremos aqui travar do jogo. Isso aconteceu, todo mundo lembra. Havia um Voaden antes e outro Voaden depois. Por que ele mudou? Para conseguir se manter, ele teve que fazer o esquema vagabundo de sistema de arbitragem que eles fazem aqui no Brasil, que é travar o jogo, travar, e o jogo fica chato, como você falou, Mauro. O jogo fica ruim, fica chato, enche a paciência. Quando o cara solta o jogo é diferente. Por isso que a gente vê a intervenção mínima, o árbitro não é para intervir, só em casos absolutamente necessários. E o VAR só em casos gravíssimos. Mas esses palhaços, eles se metem em tudo, é um negócio terrível. Sim, e o que acontece? Um jogo como o de ontem é um jogo só do pay-per-view. Mas você imagina, assim, a situação da pessoa que está... Era o meu caso, acho que o do VAP também. Você está vendo o jogo, você só quer assistir um jogo de futebol, gente. Claro. Como eu falei, você poderia estar vendo uma série, um filme, lendo um livro, ouvindo uma música, né? Dormindo. Então, só quer ver um joguinho de futebol, mas nada, nem enche o saco. Aí, de repente, o jogo sofre uma interrupção dessa e o jogo ia ficar mais legal.
Porque o Mirassol toma o gol, o Fluminense sai na frente, o Mirassol busca o empate. Tá jogando bem, começou jogando bem. Aí o cara paga esse gol, você fala, cara, qual o sentido disso? Né? Qual a lógica? Por que eu estou assistindo isso aqui? Vale a pena eu ficar assistindo futebol? Eu vou ver futebol internacional, então, não vou ver mais futebol brasileiro. Por que eu vou ficar vendo isso aqui? Aí falam, não, vendeu o brasileiro para o exterior, né, o campeonato brasileiro, ter exposição no exterior. Sinceramente, vocês acham que um cara que mora na Europa, na Ásia, na África, que assiste os campeonatos europeus, os mais importantes, vai ter vontade de ver isso aí? Já tem uma coisa ruim que é o horário, né? O fuso horário que não ajuda nada, porque os jogos aqui à noite é madrugada nesses lugares, né? Então já não ajuda. Quando tiver um jogo mais cedo, o camarada vai parar, sério, acredita que o cara não vai assistir. Vai assistir, vai falar, é chato, jogo no Brasil, toda hora. Aí vai ele, ó. E o tempo que perde, vai caminhando, aí olha e fala. Aí parece até que tem que é uma pessoa, uma autoridade analisando alguma coisa, sabe? Uma autoridade num assunto, né? Não, olha lá. Olha que coisa. Olha o jogador Fluminense. Olha lá, olha o Hércules. Cara, o tesão que você tem de continuar competindo num jogo de futebol, cara, é desanimador. O Thiago Silva fica incrédulo. O cara jogava na Inglaterra até 1 ano e pouco atrás. Deve ser esquisito demais, né? O cara com mais de 40 anos jogando futebol, jogando muito bem, jogou na Inglaterra durante muito tempo, na França, jogador no Milan, também na Itália. Aí o cara lidar com isso. Pensa bem, cara, o que eu tô fazendo aqui? Brincadeira, cara. Não dá. Aí logo depois o Mirassol fez o gol.